Olá, eu me chamo Márcia Braga, sou estudante de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje vou compartilhar as reflexões a partir do artigo intitulado Arte Participativa de Viés Colaborativo em um Contexto Prisional, escrevendo memórias do e no presente. Eu faço parte de um grupo, de um coletivo chamado Balcão da Cidadania, que atua há mais de 17 anos na prisão feminina Madre Pelletier, aqui em Porto Alegre. E o coletivo tem encontros semanais com grupos de mulheres privadas de liberdade e trabalha buscando desenvolver ferramentas que contribuam para a emancipação desses grupos a partir da construção de espaços de invenção no cotidiano da prisão. O meu encontro com esse grupo, meu encontro definitivo com essas pessoas acontece a partir da participação de representantes do livro Vozes de um Tempo em uma proposição feita por mim, realizada em novembro de 2019 no Centro Cultural Vila Flores, em Porto Alegre, chamada Livro de Presença. Nesse trabalho, as pessoas são convidadas a compartilhar suas escritas, suas palavras, suas memórias, num grande espaço pautado, né? Pautado por linhas e escritos através de letras em cerâmica. Nesse momento, representantes dos livros Vozes de um Tempo, do livro Vozes de um Tempo, que é uma publicação bianual, que contém relatos e vivências de pessoas privadas de liberdade de penitenciárias de todo o Rio Grande do Sul. Nesse momento, nos encontramos, então, para compartilhar essas palavras, refletir sobre isso que está escrito nesse espaço dispositivo, né, que constituiu, então, um encontro com essas mulheres, com representantes, né, das organizações desses livros, e, claro, com o Balcão da Cidadania. Nesse momento, então, nós nos unimos a partir da palavra e eu começo a fazer parte desse coletivo. Nossos encontros, eles são permeados por processos de escrita e de escuta, né, onde cada participante possui um diário, onde são registradas diversas formas de escrita, relatos do cotidiano, cartas, né, e elas nos servem para entender as experiências dessas pessoas dentro da prisão, né? Seus desejos, seus medos, suas frustrações, angústias, conhecer o que produz alegria, medo, né? Esperança dentro desse ambiente tão complexo que é a prisão. Esses são os diários produzidos por elas e eles. No entanto, em março de 2020, os encontros que nós temos semanais, né, que acontecem nas sextas-feiras no Madre Pelletier foram suspensos a partir do alerta da pandemia de Covid-19, né, que afetou todos os âmbitos das nossas vidas, né? E dentro da prisão, claro, isso é bastante uma situação limite, né? Porque a pessoa já está privada de liberdade e não receber, então, as visitas dentro dessa penitenciária implica um dia a dia ainda mais complexo no que tange às questões subjetivas, desde a ausência de notícias, né, das pessoas, da família, do conforto, do consolo, dos afetos, até questões mais práticas, né, como a falta de materiais, tanto de higiene, comidas e roupas que chegam através das sacolas que os familiares levam durante as visitas, né? Então, esse artigo, ele reflete sobre duas proposições em arte participativa que nós desenvolvemos, então, nesse momento da pandemia, né? O coletivo e o grupo de mulheres privadas de liberdade. Uma das proposições se chama Rádio Cidadania, e a Rádio Cidadania se dá nesse momento onde
queremos saber, né, os dois grupos, o coletivo e o grupo de pessoas em situação de prisão com a qual nós trabalhamos, que são a Galeria D, né, do Madre Pelletier. Nessa falta de notícias, a gente começa a pensar como manter a nossa comunicação sem essa presença física, né? E nós somos um grupo que trabalha a participação, a sua metodologia é a partir dessas trocas no contexto, com as pessoas, no local, olho no olho, né? Mas como isso não era possível, dentro do coletivo ficamos pensando como estabelecer uma comunicação segura que nos garantisse saber da vida dessas pessoas, né? Então veio a ideia de escrevermos cartas, já que a escrita sempre permeou os nossos encontros, por que não continuarmos, né, nos comunicando através de cartas? E essas cartas vieram, nós tivemos a colaboração de uma agente penitenciária que fazia essas trocas, esse vai e vem, né, dessa correspondência. Nós entregávamos cartas uma vez por semana na penitenciária e logo recebíamos, né, cartas também escritas por elas. O encontro acontecia, né, uma vez por semana, de uma representante do coletivo com uma agente penitenciária, de forma segura, chegava então, se fazia esse vai e vem dessa comunicação. Nessas cartas e a partir delas, nós começamos a perceber o que afligia, né, essas pessoas naquele momento, os assuntos, os temas, e nós pensamos então em compartilhar tudo isso a partir de uma rádio analógica, gravada a partir de uma pendrive e distribuída na penitenciária a partir de uma caixa de som. Uma caixa de som disposta no pátio e onde então esses grupos poderiam ouvir a rádio durante o momento de sol que elas têm no pátio e, portanto, também ali nesse local ouvir e nos devolver então cartas, bilhetes sugerindo como assuntos para a próxima rádio, músicas, coisas a serem tratadas. E assim se deu, portanto, uma dessas proposições, a Rádio Cidadania, que teve o seu cartaz, né, a sua carinha, aí a partir desses desenhos. E esse aqui é o momento, então, onde a rádio é compartilhada no pátio da penitenciária e a gente vê, então, algumas mulheres conversando com a agente penitenciária, entregando as cartas, né, com as sugestões da programação para a próxima rádio. Então, ela foi a forma que a gente encontrou, né, de nos comunicarmos, de nos desafiarmos coletivamente através desse vai e vem de palavras, essas cartas endereçadas de mulheres para mulheres, fortalecendo as narrativas coletivas diante das vulnerabilidades do encarceramento feminino. Outro trabalho, então, a partir dessa mesma comunicação, que propusemos, compomos juntas, chamou Exercício Contingente, e também olha para essa escrita, para essas cartas, revisa essas cartas trocadas, né? Nós fazemos isso de forma coletiva, observamos as palavras que se repetem nessas cartas e destacamos, fazemos uma espécie de recorte dessas palavras e trazemos para a argila, né? E então na argila constam essas palavras que são depositadas num grande vaso, num grande recipiente, também cerâmico, e essas, então, as pessoas são convidadas a visitar esse glossário da prisão a partir, então, da retirada aleatória dessas plaquinhas de dentro desse espaço e compondo, então, a sua escrita no espaço expositivo, onde esses trabalhos são compartilhados, mas também em espaços informais e principalmente também pelos grupos dentro da própria prisão.
Para concluir, então, nós queríamos um pouco refletir, né, sobre como é trabalhar dentro de uma prisão, qual o papel, né, nosso como artistas, como um coletivo transdisciplinar que se apoia entre si, mas que está sempre pensando, repensando as suas ações, né, a partir daquilo que vem desses grupos. Então, a nossa experiência, claro, anterior com os coletivos, com colaboração, já evidenciava essa necessidade constante de criar sempre metodologias diferentes de trabalho que atendam às especificidades de cada contexto, né? E na prisão esses desafios são ainda maiores, né? Trabalhar nesse contexto exige, desde um primeiro momento, que estejamos dispostas a seguir uma série de regras, de normas que são próprias da instituição, né? E estar ciente que alguns procedimentos eles podem ser alterados, né? Pela rotina desse lugar, que é sempre bastante difícil, atribulada, né? E que afeta, sim, a continuidade dos projetos, né? Nos gerando constantes reformulações. E, claro, esse momento da pandemia, né? Foi uma circunstância absolutamente complexa e excepcional que alterou, né, radicalmente a nossa forma de trabalhar, mas que também fez com que nós desenvolvêssemos essa metodologia que nós chamamos então da metodologia do endereçamento, né? E que está, sim, baseada nessa troca de correspondências, né, entre as presas e o coletivo, evidenciando então um procedimento que é feito à distância e um diálogo intermediado, né, com o outro, com essas mulheres. Nesse caso, o nosso processo ele se revelou extremamente rico, por a gente encontrar coletivamente estratégias criativas, né, como a rádio e o exercício contingente, para a gente seguir pensando esse espaço, seguir pensando junto com esses grupos, né, tudo que acontece dentro e fora da prisão. Eu acho que nesse momento a arte ganha uma potência como capacidade criativa, né, e possibilidade de oferecer outros caminhos, né, que revelam, inclusive, como desejo de continuidade pós-pandemia, né, tanto para a rádio quanto para essa troca de correspondências até ampliada, né, além do nosso grupo. Então, já dizia Oiticica, né, da diversidade vivemos, né? Então, a rádio foi um processo experimental, mas ele permanece como latência, né? Como um dispositivo disponível para qualquer situação. E, por fim, a gente sai fortalecida porque a gente acredita na potência criadora, né? Desses grupos constituídos por pessoas privadas de liberdade, com os quais nós trabalhamos, né? E construímos uma memória do presente. Juntos e juntas, nós produzimos vestígios, registros, momentos de liberdade num contexto de isolamento. Ensaiamos outras formas em parceria com a arte. Nós escrevemos e experimentamos algo que permaneça, além da condição provisória da vida desses grupos. Eu acho que é isso que brevemente compartilhamos nesse tempo. As referências eu mostro para vocês aqui. Agradeço a companhia e espero o nosso momento de conversa para que possamos trocar um pouquinho mais e ampliar essa discussão.